Bom dia a todos e bem-vindos ao canal Sabedoria do Ser. Queridos amigos, quero entrar em alguns pormenores a respeito do sistema, do modo de conhecimento a que me refiro, pois recebi uma pergunta muito inteligente e questionando sobre o uso da imaginação no conhecimento humano. E isso há 20 ou 25 ou 30 anos fazem que despertou o meu interesse por completo e me pus a estudar as autoridades mundiais no assunto para poder compreender a questão. E do produto dessa pesquisa, que durou mais de 10 anos, eu escrevi um pequeno livro e nomeei esse livro O Ceticismo e a Necessidade de Sonhar. Esse livro foi publicado em 2010, comecinho de 2011. Então fazem cerca de 15 ou 16 anos que ele foi publicado. E aqui eu trabalho uma bibliografia que envolve Alain Badiou, Jacob Bronowski, Ernest Cassirer, Albert Einstein, Immanuel Kant, Alexandre Coiré, Imre Lakatos, Merleau-Ponty, Frederico Nietzsche, Karl Popper, Michel Serres, Alfred Whitehead, matemático e filósofo inglês, Alan Chalmers, John Horgan, enfim, Edgar Morin, alguns dos mais célebres epistemólogos e teóricos do conhecimento do século XX. Então, por que eu nomeei esse trabalho como o ceticismo e a necessidade de sonhar? Eu percebi que todos eles coincidiam naquela época. Seus trabalhos são da década de 50 do século passado até a década de 80, em média. Naquela época, todos eles diziam que, perante o ceticismo total, a dúvida de tudo, o vazio, a pergunta por o que é a realidade, nós só teríamos como chance, como ferramenta, o uso da imaginação ou a necessidade de sonharmos a ciência. Todos esses autores nos colocam que nós temos de partir de uma conjectura ousada, como diz Popper, de uma proposição criativa, de uma imaginação sonhadora, para depois fazermos os testes empíricos, não é? É próprio do humano sonhar antes do que colocar à prova. É próprio do humano imaginar o conhecimento. Então, por isso chamei esse livro de O Ceticismo e a Necessidade de Sonhar. Contudo, passaram-se 20 anos
pois desde que eu estava estudando isso até hoje são 20 ou 25 anos, talvez mais. E eu continuei pesquisando, é claro. E há uma outra vertente na história do conhecimento mundial que vai de encontro a essa perspectiva. E aqui eu quero falar novamente do budismo ou do Senhor Buda. O Senhor Buda ficou conhecido com esse apelido porque no sânscrito antigo ou no Pali da aldeia de onde ele vivia, essa designação Buda, significa o que acordou, o que conseguiu acordar, enfim, Buda significa o acordado. Então significa também no budismo que ele não está mais sonhando. E é claro que, como um filósofo, eu que estudei a filosofia a nível planetário, isso me despertou a atenção porque sempre os meditadores nos falam para diminuir os pensamentos e a imaginação criadora, vamos dizer, e não aumentá-la. E a ciência ocidental chegou a esse resultado de que nós devemos sonhar. Então há justamente uma contrariedade nesse ponto. E o que posso dizer, ademais, é que percebi nessa teoria, nessa forma de pensar a ciência criativamente, a distribuição e a manutenção do ego, ou seja, de que criativamente, aí está expressa toda a conjuntura da coisa, nós teremos apenas um conhecimento fracionado, isto é, pensado à maneira da mente de cada um. Por isso diz criativamente. E se o conhecimento for pensado à maneira de cada um, nós jamais chegaremos a uma harmonia. É claro que alguns se organizarão em grupos com outros, e se formam os partidos, se formam, enfim, as microsociedades, os grupos, e é claro que antagonizarão com outros grupos, outros partidos que imaginam de forma diferente. Então, continuando a pesquisa epistemológica ou sobre a teoria do conhecimento, percebi que o conhecimento imaginado é próprio do ego, é a condição humana. Por isso, nomeei o livro sobre a necessidade de sonhar. Nós somos praticamente obrigados a sonhar em vista do ceticismo e do vazio. Eu continuei pesquisando e chegou um ponto que eu abandonei tudo isso e retornei ao meu estado natural. Deixei de fazer esforço mental para compreender essas coisas e essa disciplina. Mas sempre tive comigo a lembrança e muita curiosidade também a respeito dos ensinamentos orientais que nos dizem o contrário, que nós silenciemos os pensamentos e a tal imaginação criadora, pois a imaginação criadora, em essência, só pode criar alegorias. Ela cria desenhos humanos no céu limpo,
ela cria artes numa tela vazia. E o Senhor Buda, como comentei há alguns minutos, se tornou iluminado e foi chamado o que acordou justamente por parar de sonhar. Então, com o tempo e com algumas novas descobertas que fiz e também experiências pessoais que me ocorreram, eu consegui transpor esse estado de necessidade de sonhar a ciência. Eu consegui perceber o que é o estado de parar de sonhar. Tanto é que, se eu fosse escrever isso hoje, já não vou escrever, estou me expressando em vídeos. Eu chamaria o escrito de o ceticismo e a necessidade de permanecer acordado, não a necessidade de sonhar. E por fim, quero lembrar que parece claro que aqueles que sonham estão dormindo. E isso não contradiz em nada o que tenho dito nesse canal desde o princípio. A população humana está dormindo. Ela sonha. E por sonhar, está longe do estado do Senhor Buda, que é o que acordou. Está longe do estado do Senhor Cristo, que é o que acordou. Está longe do estado dos iluminados, pois os iluminados não usam a mente humana, não mais, para imaginar coisas, mas alcançam um ponto certeiro, onde não é preciso imaginar, por terem aberto os olhos e verem diretamente. Então, esse mecanismo de sonhar o conhecimento está muito mais do que observado, estudado e está tudo muito bem definido. A necessidade de sonhar, como chamei minha própria obra, é, é devido a uma fase da pesquisa. Isso é uma fase da pesquisa. Continuando a estudar, nós veremos que o sonho é o fomento da guerra que existe no mundo, pois nenhuma criança sonha igual a outra. Os sonhos particulares formam o ego, e o ego é a base da guerra. Então, apenas esse pequeno fato e observação já nos faz ver que é um sistema bélico, né? Porque os sonhos são particulares e é assim que se constitui o ego humano. Eu espero ter feito algo mais de clareza sobre isso. É um assunto de grande complexidade e agradeço às pessoas que se interessam por clarear esse ponto, pois é um ponto muito avançado e de grande nobreza na pesquisa sobre a cognição. Um grande dia a todos. Agradeço por ouvirem o canal, compartilhem o vídeo, participem e até a próxima oportunidade.